Olá, começa a segunda edição do Jornal Câmara Notícias. Vamos aos destaques desta quarta-feira, véspera de feriado. Ontem foram votados 11 projetos. Foi aprovado na legalidade o projeto que vai regulamentar os aplicativos para transportes de passageiros. O projeto que começa a tramitar aqui na Câmara proíbe alimentos processados em forma de farinha na merenda escolar. Quinta-feira tem audiência pública na Câmara para discussão do plano diretor. Você vai ver os tópicos do tema mobilidade urbana e trânsito. Feirantes entregam manifesto à presidência contra decreto da Prefeitura. Começa a Semana Global de Empreendedorismo e no esporte o slackline, modalidade que exige concentração, força e equilíbrio. A gente começa essa edição com o resultado da pauta de ontem. 11 projetos foram votados. Aprovado em turno único o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Fernando Mendes, que concede o diploma Zumbi dos Palmares a José Luiz Pereira. Também foi aprovado o projeto de decreto legislativo de autoria também do vereador Fernando Mendes, que concede o título de cidadão campineiro a Cris Costa Moreira. Também do vereador Fernando Mendes foi aprovado o projeto de decreto legislativo que concede o diploma de mérito Zumbi dos Palmares a Marcos Eduardo Mariano. E do mesmo vereador também foi aprovado o projeto de decreto legislativo que concede o diploma de mérito Zumbi dos Palmares a Odair Aparecido Felício. O item 5 da pauta também foi aprovado. É o projeto do prefeito que dispõe sobre o Conselho de Alimentação Escolar no âmbito do município de Campinas. Foi aprovado em primeira discussão o projeto do prefeito que dispõe sobre serviço remunerado para o transporte individual de passageiro oferecido e solicitado exclusivamente por aplicativos, sítios ou plataformas tecnológicas ligadas à rede mundial de computadores. Aprovado em turno único o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Edson Ribeiro, que concede o diploma de mérito Zumbi dos Palmares a Marcela Regina Miguel Reis. Foi aprovado em segunda discussão o projeto de lei de autoria do vereador Zé Carlos, que dá nova redação e acrescenta dispositivos à Lei Municipal 14.353 de 2012, que dispõe sobre divulgação nos estabelecimentos bancários e similares situados em Campinas da proibição de venda casada de produtos ou serviços. O item 9 da pauta é um substitutivo total com emenda, também de autoria do vereador Zé Carlos, que foi aprovado em segunda discussão. Ele trata das obrigações dos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que organizam e controlam o atendimento de seus clientes e consumidores através de senhas. Aprovado em primeira discussão o projeto do prefeito, que institui os conselhos de escola, sua organização e funcionamento e dispõe sobre o repasse de recursos financeiros às unidades educacionais da FUMEC, a Fundação Municipal para Educação Comunitária. E, por fim, foi aprovado o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Gustavo Peta, que concede o diploma de honra ao mérito à Associação dos Artesãos de Campinas. Como você viu aí no resultado da pauta, a proposta que regulamenta os aplicativos para transporte de passageiros foi aprovada com 6 votos contrários. A proposta de autoria do prefeito deve ir para a segunda votação agora no dia 27 de novembro. E começou a tramitar ontem aqui no Legislativo um projeto de lei que proíbe a utilização de alimentos processados em forma de farinha na merenda escolar. O projeto de lei protocolado pelo vereador Pedro Tourinho proíbe a utilização de alimentos processados em forma de farinha nas escolas de Campinas. O projeto foi feito como uma resposta à farinata, que ia ser implantada na cidade de São Paulo. Um projeto tão ruim como esse da farinata, que foi objeto de críticas de diversas entidades que tratam da alimentação e nutrição humana. O prefeito João Dória, lá de São Paulo, encampou isso, falou que ia colocar isso na merenda, e aí depois recuou, de tão ruim que o projeto era. No entanto, a deputada Célia Leão, do PSDB aqui de São Paulo, pegou e apresentou esse projeto
para que ele fosse implantado em todo o estado de São Paulo. O que nós fizemos, então, foi um protesto público contrário a essa questão, antes de mais nada, e um projeto de lei para garantir que em Campinas essa iniciativa não entra. A gente quer proteger a alimentação das crianças das escolas de Campinas, né? A deputada, inclusive, recuou e retirou o projeto de pauta depois do nosso protesto, da nossa manifestação. A gente espera que que isso seja uma sinalização de que ideias como essa não vão prosperar, mas de qualquer maneira a gente já quer vacinar Campinas contra uma iniciativa tão esdrúxula. O vereador também comentou sobre o Conselho Escolar de Alimentação, um projeto do Executivo aprovado em segunda discussão durante a 71ª reunião ordinária. A gente considera positivo que as políticas públicas sejam geridas por meio de conselhos, né? Esse é um instrumento que amplia o gradiente de democracia das políticas públicas, garante a possibilidade da participação popular. Pedro Tourinho considera o projeto positivo. Esse projeto é bom, é uma iniciativa que aponta no rumo certo, na medida em que ele permite maior e melhor participação e transparência, mas a gente tem uma preocupação que o prefeito e o governo municipal aparelhem esse espaço, né, e impeça ele de trabalhar de forma democrática. É uma preocupação posterior, a gente vai trabalhar junto com a sociedade civil para garantir que isso não vá acontecer dessa maneira. Então, eu diria que essa é nosso entendimento sobre esse projeto. Ele tem um aspecto bom, mas ele vai nos provocar também uma necessidade de melhor nos organizarmos. Amanhã a Câmara não tem expediente devido ao feriado da Proclamação da República, mas na quinta-feira tem expediente normal a partir das 9 horas da manhã e à noite tem audiência pública para discussão do plano diretor. Essa será a terceira das 6 audiências convocadas pela presidência que acontece aqui no Legislativo. O início do encontro é às 7 da noite. Nós vamos ver agora o que será debatido na parte de mobilidade urbana e trânsito. A Câmara Municipal convida a população para participar da 19ª audiência pública para discussão do Plano Diretor, Trânsito e Mobilidade Urbana. A Comissão Permanente de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário vai discutir a estruturação do novo Plano Diretor com base no DOT, a nova concepção do transporte urbano para os próximos 10 anos, os objetivos e metas do novo modelo a ser implantado, as diferenças e melhorias previstas para o usuário e para o trânsito e a não apresentação do plano viário concomitante com o Plano Diretor. A audiência acontece no dia 16 de novembro, quinta-feira, às 7h30 da noite, no plenário da Câmara. O endereço é a Avenida Engenheiro Roberto Mangi, número 66, no bairro da Ponte Preta. A TV Câmara Campinas transmite ao vivo o evento e você também pode enviar as sugestões pela internet no site campinas.sp.leg.br. Participe! E depois do intervalo começa a Semana de Empreendedorismo na cidade e ainda feirantes do Centro de Convivência entregam um manifesto ao presidente da Câmara. A gente volta em instantes. De volta com o Jornal Câmara Notícia 2 e ontem feirantes do Centro de Convivência vieram ao plenário para protestar contra um decreto do prefeito. O presidente do Legislativo, Rafa Zimbaldi, recebeu um manifesto dos trabalhadores e uma comissão de representação foi formada aqui na Câmara para mediar uma solução ao impasse. Durante a 71ª reunião ordinária que aconteceu na noite desta segunda-feira, um grupo de representantes da Feira Hippie protestou contra um decreto recentemente editado pelo Executivo Municipal. O manifesto foi entregue ao presidente da Casa, vereador Rafa Zimbaldi, que estava acompanhado dos vereadores Luiz Carlos Rossini e Marcelo Silva. Foi um decreto que fora imposto para tentar reformular a organização da feira. Uma das coisas é cobrar uma taxa. Essa taxa vai para um fundo da cultura, que não necessariamente será revertido diretamente para a Feira Hippie, que é hoje conhecida de Campinas. Então, existem alguns entraves e algumas disputas internas lá. São 3 associações, cada uma pensando de uma forma. Cabe a nós, vereadores, intermediar aí o conflito que existe entre os feirantes e entre o Poder Executivo. Segundo os manifestantes, o decreto abre possibilidade até de que a feira, que acontece no Centro de Convivências Cultural há 45 anos, seja realizada em outro lugar. Esse decreto foi publicado em 13 de setembro de 2017, é o decreto 19.616, e ele veio para modernizar o decreto de regulamentação de 2004, só que ele é
pior e muito mais nefasto do que o decreto anterior, porque ele impõe a todos os expositores um imposto de R$1.000 anuais e para alimentação R$1.200 anuais. A gente acredita que esse valor é totalmente inviável, mesmo porque a feira tem uma função social. A gente tem que ser fomentado, incentivado e não onerado por mais imposto. A gente já paga imposto suficiente no país e não é no artesanato onde a prefeitura vai tentar arrumar dinheiro para fechar as contas dela. A gente não aceita isso. Nós entramos com o mandato de segurança na data de hoje, pela manhã, né? Tentamos de diversas formas o diálogo com o Poder Executivo, né? Para que não tivéssemos nenhuma ação no Judiciário. Não conseguimos, não fomos atendidos, né? O decreto é um decreto nefasto, o decreto afasta todas as garantias e todos os direitos já adquiridos há 45 anos de existência da feira, inclusive com a mudança do nome da feira, que é uma coisa absurda, né? Inadmissível, né? Com cobrança do espaço público nunca cobrado, né? Estamos aí abertos a uma negociação, abertos a uma conversa com o poder público, em momento nenhum queremos briga, nós queremos a paz. Atendendo a pedido protocolado pelo vereador Luiz Henrique Cirilo, o presidente da casa determinou a criação de uma comissão de representação para intermediar o debate entre executivo e expositores. Nós vamos então um por partido, e aí cada partido chega a um consenso junto com o vereador Cirilo, quem será o seu representante. Aqueles partidos que tiverem um único vereador, já fica automaticamente indicado. Então, todas as bancadas já estão representadas aqui na comissão de representação, que será presidida pelo vereador Luiz Henrique Cirilo. Agora cidades, e ontem teve lançamento da Semana de Cultura Empreendedora. Campinas, aqui é o lugar. Este é o slogan lançado pela Rede Global de Empreendedorismo na semana que trata do tema e traz diversas atividades até sexta-feira, dia 17. Com a presença de autoridades e pessoas que atuam no ambiente empreendedor, o evento destacou personalidades que trabalham para a promoção de um ecossistema favorável para que a cidade abrigue investidores e empreendedores nos mais diversos segmentos. O coordenador do Comitê da Rede Global de Empreendedorismo em Campinas enfatizou o trabalho da entidade. Esse trabalho começou a ganhar um tom mais estratégico, né? Em 2014, quando a Endeavor lançou o Índice das Cidades Empreendedoras aqui no nosso país. Até então, o trabalho da semana estava basicamente voltado à promoção do empreendedorismo. Em 2008, quando a Endeavor trouxe a Semana Global para o Brasil, a palavra empreendedorismo não fazia nem parte do dicionário. Se procurasse lá no dicionário, no OE, você não encontraria a palavra empreendedorismo. Depois, passados alguns anos, esse objetivo foi atingido, né? Mas empreender no Brasil não necessariamente mudou tão rapidamente assim, né? Continua sendo um desafio tanto. A doutora Silvia Brandalize, presidente do Centro Infantil Boldrini, especializado no tratamento do câncer infantil, falou sobre empreendedorismo social e adiantou o investimento para o Instituto de Engenharia Molecular e Celular para a pesquisa científica de novas drogas contra o câncer aqui em Campinas. Nós aceitamos o desafio de nós mesmos gerenciarmos a parte da ciência, capacitação dos jovens pesquisadores, implantarmos aqui na cidade de Campinas, pioneira aqui no Brasil, controle de qualidade desses produtos. Eu acho que a criança não pode esperar mais uma década. Então, o Boldrini vai à frente para montar essa estrutura altamente sofisticada de pesquisa e Campinas será um exemplo para o Brasil inteiro. Fábio Póvoa, cofundador da Móvil, e Marcos Ferretti, cofundador da Positron, também partilharam suas experiências empreendedoras no município e enfatizaram o ambiente favorável para os negócios. Eu estive na Móvil, foi o cofundador da empresa, de 1998, 1999, quando fundamos, e fiquei até 2010 no dia a dia da operação. Depois eu estive no Vale do Silício por 2 anos e quando eu voltei em 2013 eu vendi minha participação. Então, Campinas foi fundamental quando a gente cofundou, certo? Eu vim fazer engenharia de computação, meu cofundador atual CEO da empresa veio fazer ciência de computação, a gente trabalhou na empresa júnior de computação. Então, Campinas foi fundamental nesse sentido, seja pelo aspecto da graduação, pela experiência na empresa júnior,
pelo ecossistema que já se formava naquela época ali, com a incubadora aqui da Prefeitura de Campinas, chamado Ciatec, e a proximidade com São Paulo, que é um grande centro, onde a maior parte dos projetos, dos clientes, a gente vivenciava naquela época. O ambiente aqui em Campinas é muito favorável, apesar que eu comecei há 30 anos atrás, né? Naquela época não existia nada desse suporte, de mentoria, de incubadora, aceleradora, nada disso. Não se falava em empreendedorismo. Quando você tinha um desafio interessante, você juntava um grupo muito bom, né? E isso acontece ainda hoje, só com uma diferença, com muito mais suporte, com muito mais apoio, com muito mais noção de mercado e de produto, né, de uma maneira geral. E olha, amanhã as diferenças de temperaturas entre a mínima e a máxima, né, a chamada amplitude térmica, está bastante grande, viu? Esta quarta-feira promete ser um dia de tempo firme e sol, já que aquela massa de ar seco que eu comentei ontem continua aqui em todo o estado. Vamos dar uma olhada? Mínima de 14 graus logo no começo do dia e a máxima vai chegar aos 30 graus neste feriado. E a Prefeitura comunicou hoje a morte de José Roberto Hansen, que foi o criador e também administrador do SAMU Campinas. Ele tinha 54 anos e estava internado desde o dia 1º de novembro e morreu em decorrência de problemas respiratórios. E neste fim de semana, no domingo, tem outra corrida aqui em Campinas, viu? As inscrições continuam abertas para a Corrida do Café. Confere aí. Neste domingo, dia 19, a segunda edição da Corrida do Café tem largada às 7h30 da manhã, na histórica Fazenda Santa Elisa, principal centro experimental do Instituto Agronômico de Campinas. O percurso é de 6 quilômetros e os participantes vão conhecer a história e a importância da cultura cafeeira na região de Campinas e no Brasil. Um evento esportivo, mas também cultural. A fazenda tem 692 hectares e 14 quilômetros de divisas e abriga ainda 7 centros de pesquisas do IAC. Para os corredores, o percurso possui passagem por ruas com cafés plantados, lagos e o histórico centro de café. Para as crianças de 5 a 10 anos, acontece a Corrida Kids. Quem se interessou pela corrida e a caminhada do café pode fazer a inscrição pelo site corpusevento.com.br, está aparecendo aí na sua tela, e lá você pode tirar dúvidas também sobre valores e outras questões do percurso. E é hora do nosso quadro semanal de esportes e o Gabriel Castro se aventurou pelo slackline, uma modalidade que exige equilíbrio, concentração e força. Será que ele se deu bem? Olá, o Olho Esporte aí desta semana está em cima da fita para falar sobre saltos e manobras no mínimo inusitadas. A modalidade é slackline. Tudo isso a partir de daqui a pouco, porque antes eu preciso descer daqui e sem ajuda, é claro. O Júlio Valverde é professor e também atleta de slackline, já disputou até mundial e você viu que eu tive um pouco de dificuldade ali, precisei de um caixote, dei aquele famoso jeitinho que era para poder ficar em cima da fita. Quais são os primeiros passos, Júlio, para a gente poder iniciar na modalidade? O slackline é uma modalidade de equilíbrio, tá? Ele é uma atividade que aflora um instinto que nós mesmos já temos assim desde sempre, né? Nosso instinto natural de equilíbrio é a nossa caminhada. O slackline ele é controle de tronco. Você vai controlar o seu tronco como? Usando os braços. Se você movimenta o seu tronco para um lado e para o outro, você cai da fita. Para frente, você cai da fita. Então a posição é: os braços é como se você imaginasse uma linha passando entre seus ouvidos, tá? 90 graus assim. Você apoia sua perna na fita, já posiciona o braço, sempre voltando o olhar para a fita, mas nunca para baixo. Voltando o olhar sempre adiante, mantendo a fita no seu ponto de vista e usando os braços para estabilizar o tronco. A perna sempre dobrada, tá? Braço a 90 graus, solto para controlar o tronco. Subo na fita, mantenho a minha perna dobrada, tá? Essa perna é sempre uma perna de cada vez na fita. Essa vai ficar um pouco mais abaixo, como se fosse um peso nela para pesar na fita. A hora que eu estabilizar o meu tronco, eu dou a passada. A consequência do meu equilíbrio, como eu falei, é o caminhar.
então você não precisa ter pressa para atravessar a fita. É mais fácil praticar descalço ou com sapato? Assim, para começar no slackline é interessante você começar descalço para você sentir a sensibilidade do seu pé e do balanço da fita. Aí conforme for passando o tempo, conforme for passando as necessidades, também dá para praticar tranquilamente com um tênis com uma sola bem retinha e tal. Júlio, um dos pontos importantes do slackline é a montagem de todo o equipamento. Eu seguro a catraca entre minhas pernas, tá? Eu abraço aqui a ancoragem. Quanto mais próximo tiver a catraca do ponto de ancoragem, menos a catraca vai balançar e a fita vai ficar um pouco mais estável. Eu passo ela aqui na cinta, tá? Dou uma puxada aqui para ajeitar. Importante também, aqui, fazer essa canoa, tá vendo? Para a fita poder sair retinha do ponto de ancoragem dela. Passei na catraca de cima para baixo, puxei aqui, pré-tensionei. Aqui é importante para ver se a fita está entrando retinha, tá? Pré-tensionei aqui, segurei. No começo vou catracar de 2 em 2 para ir travando a fita segurando. Fita travada, soltei. O slackline, ele parte um pouco do bom senso também, tá? Armar a fita sempre na altura do joelho, para não ter risco nenhum, tá, galera? Jamais é expressamente proibido você armar a fita em um poste de alta tensão, mesmo porque a maior parte do peso do poste fica para fora da terra e ele é aterrado tipo apenas 40 centímetros. Então, como o peso é mais para fora, o poste pode tombar em você. Então, expressamente proibido você armar a sua fita em um poste de concreto, tá? Na minha abertura eu falei sobre saltos, manobras. Como é que funciona em uma competição de slackline? As competições de slackline, elas são julgadas por amplitude, altura do movimento, grau de dificuldade e limpeza nos movimentos. Essa edição fica por aqui, a gente se vê amanhã, 12:30. Tchau!